Quantas vezes mais teria de se olhar ao espelho e ensaiar a neutralidade antes que esta se tornasse uma segunda pele, em vez de uma armadura pesada? Amara Oliveira ajeitou o lenço de capulana que lhe coroava o cabelo afro, as cores vibrantes, um pequeno ato de rebeldia contra a paleta de cinzentos e azuis marinho que dominava o átrio da Criativa Mais. Cada manhã, ao sair do seu apartamento na Ameixoeira, sentia o peso dos olhares na rua, no metro, e depois, de forma mais velada, mas igualmente penetrante, nos corredores da agência de publicidade, onde o seu talento lutava diariamente contra o espartilho das expectativas. Tinha 32 anos, um mestrado com distinção e uma inteligência que faiscava nos seus olhos escuros. Mas para muitos, era primeiro uma mulher negra, depois uma mulher gorda, e só muito depois, se tanto, uma profissional competente. A Criativa Place, aninhada num dos modernos edifícios espelhados do Parque das Nações em Lisboa, vendia sonhos e narrativas aspiracionais. Amara, no entanto, vivia uma realidade bem diferente dentro das suas paredes assépticas. Ao passar pela recepção, forçou um sorriso a um colega que desviou rapidamente o olhar. "Bom dia, Amara", disse Gonçalo Valente, o seu chefe de departamento, a voz melíflua a contrastar com o brilho frio nos seus olhos claros. Ele encostou-se à ombreira da porta do seu gabinete, impecável no seu fato cinzento carvão. "Esse lenço é bastante festivo, não? Espero que a sua apresentação hoje seja igualmente colorida." Amara sentiu a familiar pontada no estômago. Festivo, colorida. Eufemismos que, na boca de Gonçalo, soavam sempre a crítica. "Será informativa e, espero, convincente, Gonçalo. Bom dia." Manteve a voz firme, a postura ereta e caminhou para a sua secretária, ignorando o sorriso condescendente dele. A apresentação. Tinha passado as últimas 3 semanas a desenvolvê-la. Uma campanha inovadora para a Raízes, uma nova marca de produtos alimentares biológicos que queria destacar a diversidade dos sabores portugueses, incluindo as influências das colónias. Era a sua grande aposta, a sua oportunidade de finalmente mostrar do que era capaz, de transcender as caixas em que tentavam encaixá-la. A sala de reuniões estava fria, o ar-condicionado demasiado forte. Amara respirou fundo enquanto ligava o seu portátil ao projetor. Sentia os olhares sobre si, alguns curiosos, como o de Inês, a estagiária nova, outros abertamente céticos. Gonçalo sentou-se na cabeceira da mesa, folheando uns papéis com ar entediado. "Então, Amara", começou ele, quando ela indicou que estava pronta. "Vamos lá ver essa sua visão." Com o coração a martelar contra as costelas, Amara iniciou a apresentação. Falou da importância de conectar a marca com as histórias reais dos produtores, da riqueza da multiculturalidade portuguesa, de como a campanha poderia ir além do clichê. Mostrou os seus mock-ups, as suas ideias para o storytelling digital, a sua análise de mercado. À medida que falava, a sua paixão pela ideia transparecia, a sua voz ganhava confiança. Viu Inês a acenar com entusiasmo e até 1 ou 2 colegas mais seniores pareceram genuinamente interessados. Gonçalo, no entanto, permaneceu impenetrável, o queixo apoiado na mão, um ligeiro franzir de sobrancelhas a única reação visível. Quando terminou, houve um breve silêncio. "Interessante", disse finalmente Gonçalo, a palavra a pairar no ar como uma sentença adiada. "Algumas ideias aproveitáveis, talvez, mas um pouco nichado, não acha? Precisamos de algo com um apelo mais vasto." Antes que Amara pudesse argumentar, ele prosseguiu. "Bem, obrigado, Amara. Vamos ponderar." Dispensou-a com um aceno. Amara saiu da sala com um nó na garganta. Aproveitáveis? Nichado? Ela sabia que a ideia era forte, sabia que tinha potencial. Mas a reação de Gonçalo deixara com um mau pressentimento, uma sensação amarga de que, mais uma vez, o seu trabalho seria filtrado através da lente do preconceito dele. Nos dias que se seguiram, o projeto Raízes tornou-se o tópico quente na agência. Gonçalo mencionou numa reunião geral que a equipa dele estava a desenvolver algo muito promissor para a nova marca. Amara não foi incluída em nenhuma das reuniões de acompanhamento. Os seus e-mails com sugestões adicionais para a campanha ficavam sem resposta. Quando tentava abordar Gonçalo diretamente, ele estava sempre demasiado ocupado ou desviava a conversa com uma vaga promessa de que todas as contribuições seriam consideradas. Foi Inês quem, 2 semanas depois, lhe mostrou o e-mail. Um resumo da reunião de Gonçalo com a direção executiva, onde ele apresentara um conceito inovador para a campanha Raízes. As palavras eram diferentes, a estrutura ligeiramente alterada, mas a essência, o coração da ideia, era inegavelmente de Amara.
Gonçalo colhia os louros, e o nome de Amara não era mencionado uma única vez. Eu não acredito nisto, murmurou Inês, os olhos arregalados de choque. Isto é a tua ideia, Amara. Amara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto, substituído por uma fúria fria. Não era a primeira vez que via o seu trabalho ser minimizado ou apropriado, mas nunca de forma tão flagrante, tão descarada. Respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dela. Eu sei, Inês. Tens de fazer alguma coisa. E o que sugere? A voz de Amara era mais cortante do que pretendia. Que vá à direção e diga que o menino bonito da agência, o protegido do administrador, me roubou. Quem achas que eles vão ouvir? Inês baixou o olhar, a impotência toldar-lhe o rosto. Amara arrependeu-se da sua dureza. A miúda só queria ajudar. Mais tarde nesse dia, Amara abordou Gonçalo no seu gabinete. A porta estava entreaberta. Ele falava ao telefone, rindo de forma expansiva. Esperou que ele desligasse. Gonçalo, podemos falar sobre a campanha Raízes? Ele olhou para ela, o sorriso a desvanecer-se, substituído por uma expressão de impaciência calculada. Amara, já lhe disse que estamos a tratar disso. Algum problema? O conceito que apresentaste à direção parece notavelmente similar à proposta que desenvolvi. Gonçalo riu, um som seco e desdenhoso. Similar? Amara, todas as ideias se parecem quando se trata de promover produtos biológicos. É tudo sobre a autenticidade, raízes, não é ciência de foguetes. Se viu alguma semelhança, é pura coincidência ou, quem sabe, talvez a sua apresentação inicial tenha plantado uma semente que a minha equipa, com mais experiência, soube cultivar devidamente. Ele inclinou-se para a frente, a voz a baixar para um tom mais ameaçador. Eu não criaria problemas onde eles não existem, se fosse assim. Algumas pessoas são mais substituíveis do que outras nesta empresa. A ameaça velada pairou entre eles. Amara sentiu o gosto amargo da injustiça. Substituível. Era assim que ele a via. Um corpo negro e gordo que ousava ter ideias, que ousava querer reconhecimento. Saiu do gabinete dele com o coração pesado, mas com uma nova determinação a solidificar-se dentro dela. Ele podia tê-la roubado, podia tentar intimidá-la, mas ela não ia ser silenciada. Não desta vez. Começou a guardar cópias de todos os seus e-mails, rascunhos da sua apresentação original, notas detalhadas de cada interação. Se Gonçalo queria guerra, ia tê-la, mas seria nos termos dela. A vida na Creativa Plus tornou-se um campo minado. Gonçalo parecia ter um prazer especial em humilhá-la subtilmente. Nas reuniões de equipa, interrompia constantemente, distorcia as suas palavras ou simplesmente ignorava as suas contribuições. O que a Amara realmente queria dizer era... Começava ele, antes de apresentar uma versão diluída e muitas vezes incorreta da sua ideia. Atribuía-lhe as tarefas mais ingratas e monótonas, projetos que mais ninguém queria, prazos impossíveis de cumprir. Para ver se aguenta a pressão, Amara. O mercado é exigente. Dizia ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Os comentários sobre a sua aparência também se tornaram mais frequentes, sempre disfarçados de preocupação ou conselho. Essa saia não é um pouco justa demais para o ambiente de trabalho, querida? Ou tem experimentado aqueles batidos detox, dizem que fazem maravilhas pela energia e pela linha. Cada palavra era uma pequena agulha, picando a sua autoestima, tentando fazê-la duvidar de si mesma. Alguns colegas antes cordiais começaram a evitá-la, provavelmente temendo a associação com alguém que estava claramente na mira do chefe. Almoçava muitas vezes sozinha na copa, o burburinho das conversas e risos dos outros grupos a parecerem vir de outro mundo. A solidão era uma companheira fria e constante. Ele está a tentar quebrar-te, disse Inês um dia, encontrando Amara a olhar fixamente para o ecrã do computador, os ombros tensos. A jovem estagiária, inicialmente tímida e observadora, tornara-se uma aliada inesperada. Trazia-lhe cafés, partilhava informações que ouvia nos corredores e, mais importante, olhava para a Amara com um respeito que esta raramente encontrava noutros. Eu sei, respondeu Amara, a voz cansada, mas não vou dar-lhe esse gosto. Foi o Sr. Almeida, o designer gráfico sénior que estava na empresa desde a sua fundação e que raramente falava mais do que o estritamente necessário, quem lhe deu o primeiro vislumbre de esperança concreta. Um dia, ao passar pela secretária de Amara, deixou cair um pequeno post-it discretamente. Nele estava escrito apenas padrões. Procure os padrões e guarde tudo. Amara olhou para as costas do Sr. Almeida, que já se afastava, e sentiu uma onda de gratidão. Ele via, ele entendia. A sua breve mensagem reforçou a sua estratégia de documentação. Padrões.
Começou a pensar se Gonçalo já teria feito aquilo a outros. Com a ajuda discreta de Inês, que tinha acesso a arquivos de projetos antigos para fins de investigação de mercado, atribuídos pelo próprio Gonçalo, uma tarefa que ele provavelmente considerava insignificante para ela, Amara começou a procurar. E encontrou. 2 projetos nos últimos 3 anos, ambos inicialmente atribuídos a mulheres de minorias étnicas ou a funcionários mais velhos que depois saíram da empresa em circunstâncias pouco claras. Em ambos os casos, os conceitos originais tinham semelhanças surpreendentes com o que Gonçalo depois apresentara como refinamentos seus, levando todo o crédito. Não eram provas irrefutáveis de roubo, mas era um padrão preocupante. Ele não pode continuar a fazer isto, disse Inês, a voz a tremer de indignação contida quando Amara lhe mostrou as suas descobertas. E não vai, respondeu Amara. Uma nova chama acendera-se nos seus olhos. Mas preciso de mais do que isto. Preciso de algo que ele não possa negar ou distorcer. A oportunidade surgiu quando a campanha Raízes entrou na fase final de aprovação. O cliente estava entusiasmado com o conceito de Gonçalo e queria uma apresentação final detalhada antes de dar luz verde. Seria uma reunião de alto nível, com a presença dos administradores da Criativa, mas e dos principais diretores da Raízes. Era o palco perfeito. Amara trabalhou febrilmente nas semanas seguintes, não apenas nas tarefas menores que Gonçalo lhe atribuía, mas em segredo a preparar a sua própria contra-apresentação. Inês ajudava como podia, arranjando-lhe tempo de acesso ao servidor principal para que ela pudesse recuperar versões mais antigas dos seus próprios ficheiros de trabalho do projeto Raízes, que Gonçalo tentara apagar ou alterar. O Sr. Almeida, ocasionalmente, passava pela sua secretária. Com o pretexto de lhe pedir uma opinião sobre um layout, dava-lhe dicas subtis sobre como estruturar um argumento visualmente convincente ou como antecipar as objeções de Gonçalo. Lembre-se, Amara, disse ele um dia, os seus olhos habitualmente opacos a brilhar com uma intensidade rara. A verdade tem uma estrutura própria. Mostre-a com clareza e ela defender-se-á. Amara sabia que o risco era enorme. Se falhasse, a sua carreira na Criativa Plus estaria acabada, e Gonçalo faria questão de manchar a sua reputação de forma que lhe fosse difícil encontrar trabalho no outro lado. Mas a alternativa, continuar a ser silenciada, a ver o seu trabalho roubado, a sua dignidade espezinhada, era impensável. Na véspera da grande apresentação, Amara sentiu o peso da decisão. Ligou a Tiago, o seu amigo ativista, que a ouviu pacientemente enquanto ela desabafava os seus medos e esperanças. «Miúda, tu tens isto», disse ele, a sua voz firme do outro lado da linha. «Lembra-te de quem és. Lembra-te de todas as vezes que te disseram que não eras capaz, que não pertencentes, e mesmo assim continuaste. Isto não é diferente, é apenas um dragão maior para abater». As palavras dele deram-lhe força. Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do telemóvel. O seu rosto emoldurado pelo cabelo afro, os seus olhos determinados. Este corpo, esta pele que tantos usavam para definir e diminuir, era também a sua armadura, o testemunho da sua resiliência. O dia da apresentação chegou com um céu cinzento sobre Lisboa, o tipo de dia que parecia sugar a cor do mundo. Amara, no entanto, escolheu o seu vestido mais vibrante, um amarelo sol que contrastava com o seu tom de pele e irradiava uma confiança que ela se esforçava por sentir. O lenço na cabeça era um turbante majestoso, uma coroa autoimposta. A sala de conferências principal da Criativa Plus fervilhava de executivos. Os administradores da agência, os diretores da Raízes e Gonçalo no centro de tudo, exalando charme e autoconfiança. Ele cumprimentou os clientes com sorrisos largos e apertos de mão firmes, já a saborear a vitória. Amara sentou-se discretamente numa das cadeiras laterais, o seu portátil no colo, o coração a bater como um tambor de guerra. Inês sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Almeida estava do outro lado da sala, observando tudo com a sua habitual expressão indecifrável. Gonçalo iniciou a sua apresentação. Os slides eram polidos, o discurso eloquente. Ele falou do seu conceito, da sua visão para a marca Raízes, usando muitas das frases e ideias que Amara lhe confidenciara semanas antes. Amara ouvia, a sua expressão neutra, mas por dentro, cada palavra roubada era mais um combustível para a sua determinação. Quando Gonçalo terminou, sob uma salva de palmas, o administrador da Criativa Plus sorriu. Excelente, Gonçalo. Uma visão verdadeiramente inspiradora. Creio que os nossos amigos da Raiz estão igualmente impressionados.
O diretor da Raízes acenou. De facto, parece muito promissor. Era agora ou nunca. Antes que as formalidades pudessem prosseguir, Amara levantou a mão. Com licença, Sr. Administrador e seus diretores. Se me permitem, gostaria apenas de acrescentar alguns detalhes sobre o processo de desenvolvimento conceptual que podem ser elucidativos. Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. Todos os olhares se viraram para ela. Gonçalo fuzilou-a com os olhos, um misto de surpresa e fúria a contorcer-lhe brevemente as feições, antes de ele recompor a sua máscara de complacência. Amara, disse ele, a voz a pingar condescendência, creio que já abordámos todos os pontos essenciais. Não queremos aborrecer os nossos convidados. Tenho a certeza de que não será um aborrecimento, Gonçalo, interveio o diretor da Raízes, a curiosidade a brilhar nos seus olhos. Estamos interessados em todo o processo. Por favor, Amara. Com um aceno de agradecimento, Amara levantou-se. Ligou o seu portátil ao projetor. O primeiro slide que apareceu não era da sua apresentação original, mas sim uma linha cronológica. Obrigada. Acredito firmemente que a gênese de uma ideia é tão importante quanto o seu resultado final, começou ela, a voz surpreendentemente calma e firme. Este projeto começou a tomar forma no dia X, após uma análise aprofundada das tendências de mercado e do desejo crescente dos consumidores por autenticidade e representatividade, algo que discuti inicialmente com o Sr. Valente. Ela passou para o slide seguinte, que mostrava excertos do seu documento conceptual original, com data e hora visíveis. Ao lado, colocou excertos da apresentação de Gonçalo, destacando as semelhanças flagrantes na estrutura, nos conceitos-chave e até em algumas frases. Como podem ver, continuou Amara, muitos dos elementos centrais da campanha que o Sr. Valente tão eloquentemente apresentou hoje, como a narrativa focada nas histórias dos produtores multiculturais e a estratégia de conteúdo digital para realçar a raiz da lusofonia, foram inicialmente propostos e desenvolvidos por mim. Gonçalo levantou-se abruptamente. Isto é um absurdo. Uma tentativa desesperada de uma funcionária descontente para obter atenção. Eu sou o diretor criativo deste projeto. De facto, Sr. Valente, respondeu Amara, sem se deixar intimidar. E como diretor, certamente teve acesso a todos os materiais de desenvolvimento. O que estou a apresentar são factos documentados. Ela mostrou e-mails trocados, onde ela partilhava as suas ideias detalhadas, e ele respondia com comentários vagos ou desdenhosos, apenas para, semanas depois, apresentar essas mesmas ideias como suas em comunicações internas, às quais ela não tinha sido incluída. Mostrou versões de ficheiros com metadados que comprovavam a sua autoria original. A sala estava em absoluto silêncio, exceto pela voz clara de Amara a apresentar as suas provas. Inês tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. O senhor. Almeida observava Gonçalo, cuja cor começava a fugir do rosto. E sobre o padrão que mencionei, Amara prosseguiu, passando para um slide que listava os 2 projetos anteriores que ela e Inês tinham investigado, com os nomes dos funcionários originais e as datas. Parece haver uma tendência preocupante de conceitos inicialmente desenvolvidos por certos membros da equipa serem refinados e subsequentemente creditados a outros. O administrador da Criativa Blas parecia lívido. Os diretores da Raízes trocavam olhares desconfortáveis. Eu deleguei partes do trabalho conceptual, gaguejou Gonçalo, a sua arrogância a desmoronar-se. É normal que um diretor refine e consolide as ideias da sua equipa. Delegar é uma coisa, Sr. Valente, disse o diretor da Raízes, a sua voz agora fria como gelo. A apropriação e a aparente sabotagem de um membro da equipa é outra completamente diferente. E, francamente, o que a Sra. Oliveira nos mostrou é, no mínimo, profundamente perturbador. A reunião terminou abruptamente pouco depois. Os diretores da Raízes pediram uma conversa privada com a administração da Criativa Place. Gonçalo foi visto a sair da sala, pálido e a cambalear ligeiramente. Nos dias seguintes, o terremoto atingiu a Criativa Place. Foi anunciada uma investigação interna. Gonçalo foi imediatamente suspenso. Amara foi chamada para várias reuniões, onde apresentou novamente as suas provas, desta vez a um comitê de ética e advogados. Sentia-se exausta, mas também estranhamente leve. A armadura pesada que carregara durante tanto tempo começava finalmente a ceder. Colegas que antes mal a cumprimentavam, agora paravam-na nos corredores para lhe oferecer palavras de apoio, alguns até pedindo desculpa pelo seu silêncio anterior. Sempre soubemos que eras brilhante, Amara, diziam alguns. Só não tínhamos coragem de enfrentar o Gonçalo.
Amara aceitava os comentários com uma graça cautelosa. Sabia que o medo era real, mas também sabia o preço do silêncio. Semanas mais tarde, a decisão saiu. Gonçalo Valente foi demitido da Criativa Plus por má conduta grave e quebra de ética profissional. A empresa emitiu um comunicado interno a reconhecer as falhas no processo de supervisão e a reafirmar o seu compromisso com um ambiente de trabalho justo e inclusivo. Amara recebeu um pedido de desculpas formal da administração e, mais importante, o reconhecimento público total pela autoria da campanha Raízes. Foi-lhe oferecida a liderança do projeto, agora com total autonomia e uma promoção significativa. Na noite em que a notícia da demissão de Gonçalo se tornou oficial, Amara estava no seu apartamento na Meixoeira. O cheiro familiar da cachupa da vizinha pairava no ar. Abriu as janelas, deixando a brisa fresca de Lisboa entrar. Colocou a tocar uma morna de Cesária Évora, a voz rouca e melancólica a encher a pequena sala. E pela primeira vez em muito tempo, dançou. Dançou sozinha, com os braços abertos, o seu corpo grande e forte a mover-se com uma graça e uma alegria que vinham de dentro, do fundo da alma. As lágrimas que lhe corriam pelo rosto não eram de tristeza, mas de libertação. Aceitou a promoção. Sabia que a luta não tinha acabado. O racismo e a gordofobia não desapareciam por magia com a demissão de um homem. Mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. A sua voz, antes silenciada, ecoara. A sua dignidade, antes espezinhada, fora restaurada. No seu primeiro dia como diretora criativa associada, entrou na Criativa Mais com a cabeça erguida. O seu lenço de capulana brilhava como uma coroa. Olhou para o seu reflexo no vidro espelhado do elevador e sorriu. Já não via uma armadura, mas sim a sua própria pele, bela e resiliente. Sabia que haveria mais desafios, mais dragões para abater. Mas agora Amara Oliveira sabia com uma certeza inabalável que era mais do que capaz. Ela não era apenas uma sobrevivente, era uma força. E estava pronta para o que viesse a seguir, com o coração leve e a alma em chamas.